Olá pessoal, este é o canal Biomarrila, conhecimentos de biologia para você, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante dentro da biologia, que é o tema fotossíntese. Falaremos hoje sobre a introdução, o que é fotossíntese, conceito, quem realiza a fotossíntese na natureza, e descreveremos as etapas da fotossíntese. Eu sou a professora Marisa Dionísio e nós vamos dar início à nossa aula. Quando a gente fala de fotossíntese, nós estamos falando diretamente de um processo relacionado à luz. Fotoluz, síntese, produção. O que é produzido com a utilização da energia da luz? O alimento do vegetal, que no caso específico aqui é a molécula de glicose. Então nós vamos entender a fotossíntese como um processo de produção de glicose. Vamos lá, vamos tentar entender o que é a fotossíntese e como que ela acontece. Então, olha, como eu já disse a palavra fotoluz, síntese e produção, a produção aqui não é da luz, mas é produção de alimento para o vegetal com utilização de energia da luz. Quando nós falamos desse processo tão importante chamado fotossíntese, nós vamos entender a fotossíntese como um processo físico, químico e biológico. Por que físico? Físico porque ele consiste numa transformação de energia, né? O organismo fotossintetizante absorve a energia radiante, a energia luminosa, e para isso ele usa uma molécula chamada clorofila. Aí essa energia radiante vai ser convertida em energia elétrica, que é aquela energia gerada por um fluxo de elétrons, que por sua vez vai ser convertida em energia química, que é a energia armazenada nos compostos químicos. Então, nós vamos ter esse processo aqui, ó, de conversão de energia, processo físico. Por que a fotossíntese é um processo químico? Porque ela está relacionada à conversão de compostos inorgânicos simples, como o gás carbônico e a água, em glicose, que vai fazer parte do corpo da planta. A glicose é um composto orgânico, né? Então, nós estamos falando do ponto de vista químico, na fotossíntese como processo de transformação de reagentes inorgânicos em produtos orgânicos, com armazenamento de energia. E a fotossíntese é um processo biológico, primeiro, porque ela ocorre em nível celular. Todo o processo de fotossíntese ocorre no interior de organelas chamadas cloroplastos. E, como função básica da fotossíntese, nós temos que o processo ocorre para nutrição do organismo fotossintetizante. É um processo de nutrição autotrófica. Quando nós dizemos que o vegetal produz o seu próprio alimento, como ele faz para produzir o próprio alimento? Quem é o próprio alimento do vegetal? O alimento do vegetal é a glicose, né? Assim como de todas as células, é o combustível das células. E a fotossíntese é um mecanismo que o organismo fotossintetizante usa para produzir a sua glicose. Então a gente pensa na fotossíntese como um processo que pode ser representado por essa equação aqui, olha. Quais são os reagentes da fotossíntese? Para que um organismo faça fotossíntese e produza uma molécula de glicose, são necessárias 12 moléculas de água, 6 moléculas de gás carbônico e energia que é proveniente da luz. A partir das reações que ocorrem na fotossíntese, quais serão os produtos deste processo? Então, após as reações químicas que caracterizam a fotossíntese, são produzidos 6 moléculas de oxigênio, 6 moléculas de água e uma molécula de glicose, que tem fórmula molecular C6H12O6. Bem, vamos entender agora quais organismos são capazes de realizar a fotossíntese. Quem na natureza atua como organismo fotossintetizante? Então, pessoal, qual que é a condição básica para fazer fotossíntese? É ter nas suas células
uma molécula chamada clorofila, que tem grande capacidade de absorção de luz. Então, os organismos clorofilados fazem fotossíntese. Em que reinos da natureza nós encontramos organismos clorofilados? Então, no reino Eubactéria, né, que é constituído por bactérias e cianobactérias, nós temos aqui nesse reino, antigamente nós dizíamos que o reino Eubactéria estava inserido lá no reino Monera, né? Eubactéria, Monera, é o reino dos organismos procariontes. Então, no reino Eubactéria, nós temos muitas espécies de diferentes bactérias, algumas delas são clorofiladas. Essas bactérias clorofiladas são capazes de fazer fotossíntese. E todas as cianobactérias, que a gente conhece com o nome de algas azuis, são clorofiladas. Aqui a gente tem uma fotografia de colônias de algas azuis e, portanto, fazem fotossíntese, são autótrofas fotossintetizantes. No reino protista ou protoctista, nós temos dois grupos de organismos, os protozoários e as algas. Pois bem, a grande maioria das algas tem clorofila, portanto, a grande maioria das algas, sejam elas unicelulares ou pluricelulares, fazem fotossíntese, são também autótrofas fotossintetizantes. E, por fim, os organismos do reino Vegetalia ou Plantae, que antigamente também era chamado de reino Metáfita. Aqui nós temos que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo dos organismos desse reino são clorofilados, são os vegetais clorofilados. Então aqui nós temos quase que a totalidade desses organismos pertencentes ao reino Vegetalia como organismos autótrofos fotossintetizantes. Quando a gente considera o reino dos vegetais, que é o que nós vamos focar agora, né? Em que órgãos do vegetal ocorre o processo de fotossíntese? Pessoal, embora possa ocorrer fotossíntese em caules jovens, né? Em caules verdes, em sépalas de flores, o órgão principal da fotossíntese no vegetal é a folha, tá? E na folha nós vamos ter, olha, esse aqui é um corte transversal de folha. Então, aqui eu teria a cutícula, essa camada de células aqui é a epiderme superior, e aqui nós teríamos um parênquima clorofiliano, ou parênquima assimilador, que é o parênquima palissádico. Dentro das células do parênquima, existem muitas organelas responsáveis pela fotossíntese, são organelas citoplasmáticas, que são os cloroplastos. Então, parênquima é um tecido responsável pela fotossíntese, ele está presente nas folhas. Parênquima clorofiliano palissádico e o parênquima clorofiliano lacunoso. Aqui nós temos os vasos condutores de seiva, né, que transportam a seiva bruta e a seiva elaborada, e finalmente a epiderme inferior e a cutícula inferior. Bom, os parênquimas clorofilianos palissádico lacunoso formam o mesófilo foliar, né? E é aqui que nós temos a fotossíntese nas folhas. Por quê? Porque dentro, já comentei, dentro dessas células do parênquima clorofiliano, seja ele palissádico ou lacunoso, nós encontramos organelas citoplasmáticas, elas estão dentro da célula, compondo o citoplasma, né? Chamadas cloroplastos. E os cloroplastos são importantes porque eles contêm na sua estrutura moléculas de clorofila, que é aquele pigmento verde, né? O cloroplasto é constituído por uma membrana plastidial externa, uma membrana plastidial interna, um líquido chamado estroma, que preenche todo o interior do cloroplasto, e aqui nós temos os grana. Grana são as pilhas de pequenas vesículas achatadas, né, chamadas tilacoides. Eles são tilacoides, parecem umas moedinhas, né? Aqui eu tenho um tilacoide, a pilha de tilacoide forma um grano, né? E esses grana é o plural de grano, eles ficam ligados entre si por essas trabéculazinhas aqui, essas ligações aqui que nós chamamos de lamelas.
dentro das lamelas e dentro dos tilacoides existe clorofila, tá? Então, a organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. Bem, só que a fotossíntese é um processo extremamente complexo, que está subdividido em duas etapas. A etapa fotoquímica, também chamada de etapa luminosa ou etapa de claro, e a etapa química, também chamada de etapa enzimática ou etapa de escuro. Então, a fotossíntese não é uma reação química só, ela é um conjunto de reações que ocorrem em duas etapas. Primeira é a etapa fotoquímica e a segunda etapa química. A etapa fotoquímica, como já comentamos aqui, ela tem a palavra foto. Foto quer dizer luz. Então, a etapa fotoquímica é a etapa que depende da luz, né? É a etapa na qual vai ocorrer a absorção de luz pela clorofila. E essa luz absorvida, ela vai ser convertida em energia elétrica e, posteriormente, energia química. Para que isso aconteça, são necessárias duas etapas, duas fases. A fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Fotofosforilação é o nome que nós damos à produção de uma molécula energética da célula chamada ATP, que é a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, a partir de um ADP mais um fosfato. O ADP é a adenosina difosfato. Ele está presente lá no interior do cloroplasto. O fosfato também se mistura lá no interior do cloroplasto. Esse fosfato vem da absorção que a planta faz lá pelas raízes. Quando a planta absorve a energia da luz, né, essa energia vai ser utilizada posteriormente para que uma adenosina difosfato se ligue a um fosfato e forme uma adenosina trifosfato. Nas ligações entre os fosfatos está a energia, que nós chamamos de energia química. Tá? Este processo de produção de ATP, de adenosina trifosfato, né, utilizando para isso a energia da luz, nós chamamos de fotofosforilação. Tá? Nós vamos depois ver como é que acontece a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Quando terminam os processos de fotofosforilação, seja cíclica, seja acíclica, nós vamos ter a produção de moléculas de ATP carregadas de energia química agora, e nós vamos ter a produção de uma substância chamada NADPH, né, que transporta os hidrogênios que provém da água. Esse ATP e esse NADPH produzidos na fase fotoquímica, eles vêm aqui para o estroma do cloroplasto, que é o líquido do cloroplasto, e lá eles vão participar da etapa química, né? Essa etapa química começa com a absorção do gás carbônico, né? E esse gás carbônico vai sofrer uma série de reações num processo que nós chamamos de ciclo de Calvin-Benson ou ciclo das pentoses. Então vamos tentar entender essa etapa fotoquímica, também chamada de luminosa ou de claro. Dica aí, pessoal, olha, se eu tenho o termo foto num processo, necessariamente esse processo está relacionado com a luz. Então, se é uma etapa fotoquímica, ela está relacionada com a luz. Onde ocorre a etapa fotoquímica? Ocorre nas lamelas e nos tilacoides dos cloroplastos, nos lugares onde tem clorofila, né? E eu comentei com vocês que os tilacoides são aquelas estruturas em forma de moedinhas, dentro delas está carregado de clorofila, elas formam pilhas, os grana, né? E as lamelas ligam um grano no outro. Dentro das lamelas e dentro dos tilacoides tem clorofila, e é ali que acontece a fase fotoquímica. O que caracteriza essa fase fotoquímica? Então, primeiro, vai ocorrer a absorção de luz. A fotossíntese começa com a absorção de luz, né? E também vai ocorrer nessa fase
a utilização da água que foi absorvida lá na raiz e que chegou lá nas células da folha via xilema, e essa água vai ser quebrada, sofrendo um processo chamado fotólise. Lise quebra, fotoluz. Fotólise é o processo de quebra da molécula de água por ação da luz. Para que quebrar a água? Porque a água vai fornecer hidrogênios para formar a molécula de glicose. Também ocorre na etapa fotoquímica a fotofosforilação, que eu já comentei com vocês. O que é fotofosforilação? Produção de adenosina trifosfato a partir de uma adenosina difosfato com absorção de energia. Então, essa energia entra no processo e faz com que uma molécula de ADP se ligue a um fosfato que chegou aí no cloroplasto via xilema, né? Trouxe para células do parênquima e entrou na célula o fosfato e foi lá para o cloroplasto. E ele se liga ao ADP se houver entrada de energia no processo. E a molécula formada nessa reação é o ATP. É essa reação aqui, olha, que a gente chama de fotofosforilação. E essa reação pode acontecer em dois processos: a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. O que acontece na fotofosforilação cíclica? Olha lá, cíclica. Ocorre um processo em ciclo, né? Começo no lugar, caminho e volto para o mesmo lugar. Neste caso, a clorofila A, que também é chamada de fotossistema 1. Tá? Bom, o que acontece de importante nesse processo chamado fotofosforilação cíclica? Neste processo existe produção de ATP. Tá? Neste processo, a energia da luz é transferida para os elétrons. Aí eu tenho um fluxo de elétrons gerando energia elétrica, e essa energia elétrica é convertida em energia química quando o fosfato se liga ao ADP. Então, o que acontece de importante na fotofosforilação cíclica? Produção de ATP, tá? Mas o que acontece aí? Vamos entender o processo. Na fotofosforilação cíclica, após receber luz, um elétron sai da clorofila A, ou fotossistema 1, ele vai fluir através de substâncias, proteínas carreadoras, proteínas transportadoras de elétrons, e ele vai voltar para a clorofila A. Por isso que é um ciclo, né? O que acontece de importante nessa passeadinha aí que o elétron dá? Ocorre a produção de ATP, ocorre o processo de fotofosforilação. Então vamos descrever aqui, olha. A luz incide sobre a clorofila A, que está lá nas lamelas e nos tilacoides do cloroplasto, e os átomos que formam a clorofila A ficam excitados. E quando os átomos ficam excitados, seus elétrons saltam para as camadas mais externas, né? De maneira que, em um determinado momento, um dos átomos tem um elétron que acaba saltando para a camada mais externa, mas não tem mais camada, então ele sai da clorofila. E ele sai da clorofila carregado de energia. Tá? Esse elétronzinho carregado de energia, ele é imediatamente capturado por uma proteína carreadora, transportadora de elétrons, chamado ferridoxina. Essa ferridoxina faz parte da composição química das lamelas e dos tilacoides, né? E essa ferridoxina se liga então ao elétron e transporta este elétron até uma outra proteína carreadora chamada citocromo, né? Existem vários tipos de citocromo, citocromo C, citocromo F. Vou citar só citocromo para facilitar a nossa vida, né? Então a ferridoxina pega o elétron e transporta até o citocromo. Neste transporte do elétron da ferridoxina para o citocromo, ao ser transferido, o elétron perde energia. A energia não pode ser nem criada nem destruída, ela só pode ser transformada. Então, essa energia que saiu do elétron, que era a energia elétrica, agora ela vai ser utilizada para ligar um fosfato ao ADP, formando o ATP, processo de fotofosforilação. Por quê? Porque inicialmente essa energia veio da luz. Aí o citocromo se liga ao elétron.
Vejam que aqui, ó, ele tem menos energia do que ele tinha anteriormente, né? E esse citocromo carrega, transporta esse elétron até outro citocromo. O que vai acontecer de importante nessa transferência do elétron de citocromo para o outro? Liberação de energia, que é utilizada na produção de ATP, que é utilizada na fotofosforilação. Este outro citocromo pega o elétron já praticamente sem energia e o transfere para a clorofila A. Tá? Então, houve produção de ATP no processo de fotofosforilação. Para que o elétron saiu da clorofila A e voltou? Porque nesse fluxo que ele cria ali dentro das lamelas dos tilacoides, existe produção de ATP. A energia que originalmente veio da luz ficou armazenada na forma de energia química na molécula energética da célula, que é o ATP. Bem, simultaneamente ao processo de fotofosforilação cíclica, pode ocorrer o processo de fotofosforilação acíclica. Vejam que agora esse A significa não. Então, fotofosforilação não cíclica. Por quê? Porque o elétron vai sair de uma clorofila e não vai voltar mais para ela. Então, começa lá quando o elétron sai da clorofila A, porque essa clorofila A recebeu luz, e ele não vai voltar mais para ela, né? Neste processo que nós chamamos de fotofosforilação acíclica, são produzidas também moléculas de ATP. Então, existe uma fotofosforilação, uma conversão de energia luminosa em energia elétrica e energia elétrica em energia química. Mas também existe a produção de uma molécula que pode aparecer no material como NADPH2, mas na verdade é o NADPH, né? Esse NADPH, ele está transportando o hidrogênio, e esse hidrogênio veio da água, né? Então vamos ver como é que esse processo acontece. Tanto o ATP, que vai ser produzido nesse processo, como o NADPH, que também é um produto desse processo, depois de produzidos, eles vão lá para o estroma, para o líquido do cloroplasto, participar da fase química. Então vamos ver o que acontece na fotofosforilação acíclica. Então começa lá, ó, a luz incidindo na clorofila A, que é o fotossistema 1, né? Os átomos da clorofila A ficam excitados, os elétrons começam a saltar das camadas e saem 2 elétrons da clorofila A, que são imediatamente capturados por essa proteína aceptora de elétrons, que é a ferridoxina. Os elétrons, se vocês olharem aqui, olha, estão carregadaços de energia, né? Estão cheios de energia, energia elétrica, né? Energia presente nos elétrons. E aí a ferridoxina ligada aos 2 elétrons, neste caso específico aqui da fotofosforilação acíclica, ela vai encontrar o NADP. NADP é a sigla que nós utilizamos para uma molécula transportadora de elétrons e hidrogênio, chamada nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Que tem gente que fala NADP, NADP, fiquem à vontade, né? O que é importante? Esta molécula carrega, transporta elétrons e hidrogênio. Então, neste processo, os elétrons que saíram da clorofila A, eles são capturados da ferridoxina pelo NADP, que se liga a esses 2 elétrons, adquirindo 2 cargas negativas. Então, fica NADP menos 2. Paramos aqui. Aí a clorofila A perdeu os seus 2 elétronzinhos. Oh, meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Né? Que ela ficou com carga positiva, ela perdeu 2 elétrons. Quem vai fornecer os 2 elétrons que a clorofila A, fotossistema 1, definitivamente perdeu e ficou aqui no NADP, é a clorofila B, que também está lá nas lamelas e tilacoides do cloroplasto e está absorvendo luz. Tá? Então, a clorofila B absorveu luz, os átomos da clorofila B também ficaram excitados e liberaram 2 elétrons. Perderam 2 elétrons que saem carregados de energia e são imediatamente capturados pela ferridoxina. Gente, elétron saiu da clorofila. Não interessa a clorofila A ou clorofila B. Elétron saiu da clorofila, ele é imediatamente capturado pela ferridoxina, né? Então, a clorofila B, que é o fotossistema 2,
perdeu os 2 elétrons, esses 2 elétrons se ligaram à ferridoxina, e aí a ferridoxina transfere os elétrons da clorofila B para o citocromo, que é outra proteína carreadora. Por que tem que ocorrer essa transferência? Porque nessa transferência existe liberação de energia que vai ser utilizada na fotofosforilação, na produção de ATP, a partir de um ADP mais P. Aí vejam, se esse elétron perdeu energia, ele ficou com menos energia aqui no citocromo. Aí esse citocromo transfere o seu elétron para plastoquinona, que é outra proteína carreadora de elétrons, né? Nessa transferência aí é que vocês vão guardar, por que é importante que esse elétron fique sendo transferido de uma proteína carreadora para outra? Porque nas transferências ocorre liberação de energia que vai ser utilizada na produção de ATP, vai ficar aqui armazenada na forma de energia potencial química, tá? ATP, molécula energética da célula. Aí a plastoquinona pegou os elétrons aqui, praticamente já sem energia, e ela transfere esses elétrons para a clorofila A. Vejam, a clorofila A, fotossistema 1, tinha perdido 2 elétrons, ganhou 2 elétrons, equilibrou a sua carga elétrica. Mas a clorofila B perdeu esses 2 elétrons e eles não retornaram para ela, eles foram para a clorofila A. Então esse fotossistema 2 aqui, ele tá com problema, ele está com carga elétrica positiva, né? E ele precisa equilibrar a sua carga elétrica. É aí que entra a molécula de água. Esta água entrou nas lamelas e nos tilacoides do cloroplasto e ela chegou no cloroplasto pelo xilema, né? Chegou na célula do parênquima clorofiliano. Entrou na célula, foi lá para o cloroplasto, entrou na lamela e tilacoide. Só que essa água também está recebendo luz, né? E quando a luz incide na água, ocorre um processo chamado fotólise. Então, isso aqui é a fotólise. O que é fotólise? Quebra da molécula de água por ação da luz. Então, a água é destroçada, ela é quebrada totalmente e ela vai formar 2 elétrons que saem aqui do átomo de hidrogênio, né? Cada átomo perde um elétron. Então, 2 elétrons saíram, o hidrogênio fica positivo e esses 2 elétrons são capturados pela clorofila B, que estava com carga positiva, elétron negativo capturado pela clorofila B, que estava positiva. Os 2 prótons H+, os 2 íons H+, eles são atraídos por essa molécula aqui, que era o NADP-2, O NADP estava negativo, porque ele tinha se ligado aos 2 elétrons aqui, da clorofila A. Então, ele se liga a esses 2 hidrogênios e forma NADPH. Este processo aqui, de conversão de NADP-2 a NADPH, nós chamamos de redução do NADP, né? Redução, pessoal, não porque a molécula ficou menor, mas porque diminuiu aqui o número de oxidação. Nós dizemos que o NADP, nessa forma aqui, sem hidrogênios, está oxidado, aqui ele está reduzido. O número de oxidação dele diminuiu. Por isso a gente chama essa reação aqui de redução do NADP a NADPH. Tá? Em alguns materiais aparece NADPH2, tudo bem. Correto, NADPH. E sobraram os oxigênios. Cada 2 moléculas de água que formam fotólise vão formar uma molécula inteira de O2, que é o oxigênio molecular, que é o gás oxigênio. Esse oxigênio, ele não vai ser usado na fotossíntese, ele é lixo da fotossíntese. Então, o que vai acontecer com esse oxigênio? Ele vai ser liberado, ele vai ser eliminado para o meio. Tá? Mas depois a planta não precisa dele na respiração? Sim, mas ela em outro processo. Na fotossíntese, o oxigênio não tem utilidade. Tá? O que aconteceu de importante, então, aqui na fotofosforilação? Gente, tanto cíclica como acíclica, foram produzidos ATPs, que estão aqui armazenando energia que originalmente veio da luz, o NADPH, que está com hidrogênio, que veio da água, e o oxigênio, que não vai ser usado, ele foi liberado para o meio.
Os ATPs contendo energia o NADPH vão lá para o estroma, ou matriz plastidial do cloroplasto. E lá eles vão participar da segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa química. Vamos ver como é que acontece essa etapa química então. Então, olha lá. A segunda etapa da fotossíntese é a etapa química, também chamada de etapa enzimática ou de escuro. Esse nome de escuro aqui, ó, dá margem para um erro. Dá a impressão que essa etapa só acontece no escuro, né? Na verdade, ela é chamada de etapa de escuro porque ela não depende da luz. Mas, obviamente, que ela pode acontecer no claro. Ela independe da luz, não tem problema nenhum com relação com luz, sem luz, ela vai acontecer. A única coisa que nós temos que frisar é, para que a fase química ocorra, é necessário que chegue até ela os produtos da fase fotoquímica, tá? Então, esse nome aqui de escuro não é porque ela tem que acontecer no escuro, é porque ela não depende da luz. Onde que acontece aí a etapa química? Gente, ela ocorre no estroma do cloroplasto, o líquido que preenche todo o interior do cloroplasto. Então, esse estroma do cloroplasto também foi chamado de matriz plastidial. Quando a fase química começa, o que aconteceu de importante? A absorção de gás carbônico, a fixação do gás carbônico. O gás carbônico ele vai participar da fotossíntese na etapa química. Ele entra no final da novela, né? O oxigênio já foi embora. Então vejam, o oxigênio que é liberado na fotossíntese, ele não vem do gás carbônico, é agora que o gás carbônico participou e o oxigênio já foi liberado. O oxigênio liberado na fotossíntese, ele é proveniente da molécula de água. E isso foi descoberto fazendo-se experimentos com oxigênio radioativo na água, né? E aí eles percebiam que esse oxigênio, quando se usava água com O2, com O radioativo, esse O radioativo aparecia lá na atmosfera, né? Formando o gás O2. Então, o gás carbônico ele vai ser importante porque ele vai fornecer átomos de carbono para formar glicose e átomos de oxigênio para formar glicose. O oxigênio da glicose vem do gás carbônico. Como é que os caras descobriram? Fazendo experimentos com átomos radioativos de oxigênio. O que caracteriza a fase química? Olha, já frisamos, ela não depende da luz. O que vai acontecer nela? Vai acontecer um ciclo de reações que vão começar quando o gás carbônico incorporado, que entrou lá pelo estômago, chegou nas células do parênquima, entrou na célula e foi para o cloroplasto, reage esse gás carbônico com um açúcar presente no cloroplasto chamado ribulose bifosfato. É um carboidrato, ele faz parte da composição química do estroma do cloroplasto, essa ribulose. Ela está dissolvida, né, lá no estroma. E essa reação entre o gás carbônico e a ribulose que vai acontecer e vai dar início à fase química, ela vai ser catalisada por uma enzima chamada rubisco. Rubisco é a sigla de uma enzima chamada ribulose bifosfato carboxilase oxigenase. Vamos simplificar, né? Rubisco. Essa rubisco vai fazer com que o gás carbônico se ligue à ribulose, tá? Então aqui nós vamos ter a catálise de uma reação. A partir do momento que o gás carbônico e a ribulose se ligaram, vai começar um ciclo de reações todas catalisadas por enzimas que nós chamamos de ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses. Este ciclo de Calvin-Benson termina com a produção da glicose, ó, CH2O6, né? C6H12O6, tá? Então vamos ver como é que acontece esse processo. Então nós temos aqui o ciclo, olha, o gás carbônico entrou, foi lá para o estroma do cloroplasto, por ação da enzima rubisco, catalisado pela enzima rubisco, o gás carbônico reagiu com esse açúcar aqui que fazia parte da composição química, que estava dissolvido no estroma do cloroplasto, que é a ribulose bifosfato. Vejam, nós vamos dar ênfase aqui à quantidade de carbonos. O gás carbônico tem um carbono, a ribulose bifosfato tem 5, ela é C5H10O5 fosfato, tá? Aí eles se ligam. E
quando eles se ligam, eles formam uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos é instável. Então, logo o gás carbônico e a ribulose se ligam e formaram essa molécula de 6 carbonos, ela já se quebra. E quando ela se quebra, ela forma duas moléculas chamadas ácidos fosfoglicéricos, ou PGA. Pessoal, eu tinha uma molécula com 6 carbonos. Essa molécula se quebrou. Cada molécula resultante do processo de quebra é um ácido fosfoglicérico. Então, eu tenho 2 PGA. Ora, se eu tinha uma molécula de 6 carbonos que se quebrou em 2 partes iguais, cada ácido fosfoglicérico tem agora 3 carbonos. Cada um desses ácidos fosfoglicéricos, agora sim, vai receber hidrogênios provenientes do NADPH ou NADPH2, que foram produzidos lá na fase fotoquímica. Aí esses hidrogênios liberados vão se ligar aos ácidos fosfoglicéricos e ocorre a oxidação aqui do NADPH ou NADPH2, formando NADP. Então, os hidrogênios vão se ligar ao ácido fosfoglicérico. Para se ligar ao ácido fosfoglicérico, precisa de energia. De onde vem a energia? Do ATP, que tinha sido produzido lá na fase fotoquímica. Então, o ATP libera energia aqui para que esse processo ocorra, e aí ele é convertido em ADP mais P. Um fosfato se quebra, a energia que estava contida na ligação é liberada, vai ser utilizada aqui, nessa reação, e o ADP mais P volta lá para as lamelas etilacoides, assim como o NADP, para participar de novo de novas fosforilações. O que aconteceu de importante? Os ácidos fosfoglicéricos receberam hidrogênio e energia. E aí a função química deles muda. De ácido, eles passam a aldeídos fosfoglicéricos, que é o PGAL. PGAL, aldeído fosfoglicérico. Os dois continuam sendo 2. E continuam tendo 3 carbonos. Porque o que aconteceu aqui de diferente foi que eles receberam hidrogênios. Aí esses 2 aldeídos fosfoglicéricos, por ação de enzimas, eles se ligam um ao outro. Quando esses 2 se ligam, cada um deles tinha 3 carbonos, nós vamos ter uma molécula formada chamada frutose bifosfato. A frutose bifosfato tem essa fórmula aqui, C6H12O6 fosfato. Vocês vão pensar, tá fácil agora, é só tirar esses 2 fosfatos e ter uma glicose. Seria fácil, mas não é bem assim. O que acontece? Dessa molécula de frutose bifosfato sai inteirinha uma ribulose bifosfato. Inteirinha. Então, tinha 6 carbonos na frutose, saíram 5, ficou 1. Havia 12 hidrogênios, saíram 10, ficaram 2. Havia 6 oxigênios, saíram 5, ficou 1. Havia 2 fosfatos, saíram os 2, beleza. Aí você vai, mas formou CH2O. CH2O não é glicose. Não é. E o que vai acontecer? Esse processo acontece tudo de novo. Aí eu vou ter C2H4O2. Aí acontece outra vez, C3H6O3. E vai acontecendo por 6 vezes. Então, 6 vezes o ciclo acontece. E aí sim eu tenho C6H12O6, a molécula de glicose. Tá? E aí o carboidrato foi produzido. Aí a fotossíntese está concluída. Tá? Só um detalhe importante é que aqui no início do ciclo, o gás carbônico, quando ele se liga com a ribulose, liga carbono e oxigênio aqui com a ribulose. Um oxigênio sobra. Esse oxigênio que sobra, ele vai receber hidrogênios do NADP e vai formar água. Então, neste processo aqui, no ciclo de Calvin-Benson, o ciclo das pentoses, que caracteriza a segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa química, além do carboidrato, também existe a produção de água. Vejam que esse carboidrato está sendo produzido lá no estroma do cloroplasto. Tá? Aí ele vai ser liberado lá nas células da folha e depois ele vai constituir a seiva elaborada.
tá? Então vamos resumir o processo aí do que aconteceu. Como é que eu posso resumir esse processo de fotossíntese para que fique mais claro? Então, primeira coisa, gente, fotossíntese tem duas etapas, etapa luminosa ou fotoquímica ou etapa de claro e etapa química ou enzimática ou de escuro. A etapa luminosa ocorre nas lamelas e nos tilacóides do cloroplasto, tá? O que acontece de importante na etapa luminosa? A luz vai ser absorvida, vai ser transformada pela clorofila, vai ocorrer um processo de absorção dessa luz e conversão da energia luminosa em energia química na forma de ATP. Outra coisa que acontece na etapa de claro, a água é absorvida, é fixada, os hidrogênios da água são utilizados na produção de NADPH ou NADPH2. Então, o NADP, molécula carreadora de hidrogênios, é reduzido a NADPH. E o oxigênio da água sobra. E o que a planta faz com esse oxigênio que sobrou? Libera para o meio ambiente na forma de gás oxigênio. Então, lembrando, o oxigênio é um produto da fase fotoquímica. Ele é produzido na fase fotoquímica. E esses átomos aqui do oxigênio, eles são provenientes da molécula de água. Então, fotossíntese não é transformação de gás carbônico em oxigênio, tá? Porque o oxigênio liberado na fotossíntese veio da molécula de água. Aí, esse ATP que foi produzido, que está armazenando a energia originalmente luminosa, e o NADPH, que está transportando os hidrogênios da água, eles saem das lamelas e tilacóides, onde ocorreu a fase luminosa, e vão para o estroma, para o líquido do cloroplasto, no qual eles vão participar da fase química. O ATP liberando energia, o NADPH liberando hidrogênios. É na fase química que o gás carbônico vai ser fixado, né? Então ele vai entrar nas células, vai lá para o cloroplasto e vai participar de uma série de reações que se iniciam com a ligação desse gás carbônico com uma molécula chamada ribulose bifosfato. Aí depois essa série de reações químicas, chamadas de ciclo de Calvin-Benson, são produzidas duas substâncias, tá? A primeira e mais importante, que é a finalidade da fotossíntese, é a produção da molécula de glicose, que é o alimento da célula, que é o combustível da célula. E aqui também, porque sobra um oxigênio aqui, esse oxigênio se liga a hidrogênios que também vieram com NADPH e acabam formando uma molécula de água. O ATP forneceu energia, ele vira ADP mais P, volta para a fase luminosa. O NADPH liberou hidrogênio, ele sofreu oxidação, ótimo, o NADP volta para a fase luminosa e começamos tudo outra vez. Então, este é um processo simplificado da fase da fotossíntese, como processo de produção de glicose, processo de nutrição autotrófica dos vegetais, tá? Bem, esperamos que você tenha compreendido, que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Não esqueçam de fazer inscrição no nosso canal para que a gente dê continuidade a essas aulas, né? E vocês terem mais temas de biologia. Nas próximas aulas, nós vamos voltar falando sobre os fatores limitantes da fotossíntese, o espectro de absorção de luz pela clorofila, como é a fotossíntese nos organismos procariontes e falaremos também sobre o processo de quimiossíntese. Até lá, então, até breve, fechando a nossa videoaula.